R$1.000. Sem dúvidas, quando a gente fala de celular, é a faixa de preço que eu diria que é a que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo é a mais difícil de recomendar. Isso porque, querendo ou não, é um orçamento um pouco mais limitado pra gente trabalhar em cima de celulares. E não só isso, dependendo da faixa de preço, dentro desses R$1.000, a gente encontra ou um celular muito bom ou um celular que é simplesmente uma catástrofe pelo preço. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi separar os melhores celulares pra você comprar hoje em dia até R$1.000. Como sempre, indo desde o mais baratinho até o mais topo de linha. Quer dizer, até R$1.000. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Lembrando, o link dos seus produtos, como sempre, vão estar aqui na descrição. E tem um detalhe: eu mudei um breve detalhe neste vídeo que vai perdurar pros outros também, e eu quero que vocês tentem adivinhar o que mudou. Mas vamos lá, começando pelo mais barato possível dessa faixa de preço, que inclusive vocês pediram muito nas últimas listas dos melhores celulares até R$1.000. Vocês pediram celulares ainda mais acessíveis. Cara, dentre os mais baratinhos a gente até consegue encontrar alguns modelos muito bons. Detalhe, tem já modelos que eu não recomendo de cara, como no caso do Poco C65 ou do Poco 7. Isso porque no geral são celulares que eles trazem configurações que elas são caras pelo preço que eles cobram. Outro também que não vale nem um pouco a pena acaba sendo o Infinix Hot 8 Pro. Outro celular que também, com as configurações que ele tem, você consegue encontrar modelos infinitamente mais baratos e com até alguns extras a mais, como é o caso aqui desses três modelos que são, eu diria que os melhorzinhos nessa mesma faixa de preço. Como eu falei, hoje atualmente eles estão mais ou menos na mesma faixa e no geral eles são muito parecidos, mas eles têm algumas leves diferenças. Os três no caso já tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, que eu diria que é a configuração básica pra você ter hoje em dia. Menos do que isso você vai ter dor de cabeça. E eles acabam sendo o Samsung A06, o Moto G04S e o Realme Note 50. Bom, o Samsung e o Realme eles vêm com uma tela de 6.7 polegadas, enquanto o Motorola vem com 6.5. Todos têm resolução só HD, enquanto o Motorola e o Realme eles já trazem uma tela de IPS de 90 Hz. O Samsung ele traz uma tela de PLS de 60 Hz. Resumindo a conversa, o PLS ele é como se fosse um IPS, só que ele é próprio da Samsung. Ele tem alguma leve vantagem, por exemplo, ele tem um brilho um pouquinho melhor, só que ele não tem tanta resistência quanto o IPS. Mas a diferença de um pro outro não é tão grotesca assim. O ponto principal, a diferença entre celulares vai ser na câmera. Cara, o Samsung sem dúvidas ele sai bem mais na frente, até porque ele e o Motorola vem com um sensor principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, enquanto o Realme vem com uma câmera principal de 13 megapixels com uma lente de abertura de f2.2. O Samsung, além de vir com uma câmera macro, ele tem uma resolução no geral melhor, consegue tirar fotos melhores, também fazer uma gravação melhor, porque inclusive ele é o único entre os três que já grava em Full HD a 60 FPS, enquanto os outros é só a 30. Os três também tem 5.000 mAh e o ponto principal, a diferença entre eles vai ser com relação ao processador, que aqui no Samsung a gente vai ter um Helio G85, no Motorola um T606 da Unisoc e na Realme também um T612 também da Unisoc. Com relação à diferença de potências entre eles, o Samsung acaba trazendo mais potência, ele é o mais potente entre os três, enquanto o Motorola acaba ficando como o mais fraco de todos. Mas a diferença entre eles não é tão grotesca assim. A diferença principal vai estar mais com relação ao Samsung, que ele realmente tem uma potência um pouquinho melhor, e o ponto principal, a diferença entre eles vai ser o preço. Hoje atualmente eles estão na faixa de seus 600 a 650 reais, e nos três, na minha opinião, a Samsung acaba tendo melhor custo-benefício, porque ela traz o processador mais potente, também câmeras um pouquinho melhores. E de segundo melhor eu colocaria como o Motorola ao invés do Realme, porque embora o Realme seja um pouco mais potente, o Motorola ainda assim, em comparação com o Realme, traz um processador bom, só que ele traz câmeras melhores. Só que aqui também a gente já começa a entrar num ponto de eu não recomendar tanto esses celulares, porque com uma pequena diferença de preço já consegue subir para um patamar infinitamente melhor. Uma diferença de 200, no máximo estourando 300 reais, já consegue pegar celulares com configurações muito melhores, como é o caso do A15 e do M15 5G, que nesse caso os dois celulares eles são idênticos e hoje atualmente eles estão com um preço muito bom. No geral de configuração aqui o processador deles é um Dimensity 6100 Plus, que em comparação com esses modelos que eu citei já é um salto de performance muito maior. É um processador que pro dia a dia vai trazer uma potência maravilhosa, é zero dor de cabeça, não é o mais potente, mas já vai ser suficiente para você não ter dor de cabeça durante o dia a dia. Além disso, ele já tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, sem contar uma tela que já é Super AMOLED 90 Hz com 6.5 polegadas e detalhe, já também Full HD, já vindo com uma câmera principal também de 50 megapixels, e também já vindo com uma macro, com a diferença que agora ele tem uma ultra wide, que é aquela esticadona, e a principal diferença entre eles vai ser com relação à bateria e também o preço. Hoje atualmente o M15 ele vem com uma bateria de 6.000 mAh, enquanto o A15 ele vem com uma bateria de 5.000, e é por isso que eu recomendo mais o M15, porque é exatamente o mesmo smartphone, só com mais bateria. E o ponto principal também que é a diferença de preço. Hoje atualmente o A15 você consegue facilmente encontrar na casa aí dos seus 900 reais, só que o M15 também facilmente você encontra na casa aí dos seus 800, 900 reais. Ele normalmente tá mais barato em comparação com o A15. Ainda também um outro celular que é uma excelente opção e particularmente eu gosto muito dele, principalmente pelo preço que ele tá hoje na data que eu tô gravando esse vídeo, que tá tipo assim
absurdo, porque ele tá mais barato e ele entrega mais potência, que é o caso do Moto G34. Cara, esse celular é muito completo pelo preço. Ele aqui já tem uma tela de 6.5 polegadas IPS, com 120 Hz, já tem 4 GB de RAM, 256 de armazenamento, e já vem com o Snapdragon 695, que é um processador que, pelo preço, ele entrega uma performance muito boa, uma potência maravilhosa, que inclusive é mais potente em comparação com o M15, que também é muito mais potente que diversos outros celulares nessa mesma faixa de preço, até mais caro. Além disso, ele vem com uma câmera principal de 50 megapixels também, com uma macro de 2 megapixels, que pra gravação eu achei melhor do que o A15. No quesito de qualidade de foto, os dois ficaram relativamente parecidos, só que o ponto principal dele é, como eu falei, o preço, cara. Hoje, atualmente, como eu falei, na data que eu tô gravando esse vídeo, tá custando R$790, o que pra um celular com essa configuração vale muito a pena. E detalhe, são R$140 de diferença em comparação com os modelinhos de entrada que eu citei, que não tem terço da potência desse celular. E potência que eu falo não é necessariamente para jogar ou para ver um vídeo em alta resolução. A potência ela também determina muito se o celular vai travar ou não no dia a dia. E é por isso que, até recomendando um pouco mais do que o A15, eu recomendo muito o A16 4G. Isso porque ele é um celular que ficou extremamente completo e ele tem algumas diferenças que valem muito a pena, como é o caso principal do processador, que nesse caso a gente vai de um Dimensity 6100 Plus, que já é um processador muito bom, para um Helio G99, que é um processador também maravilhoso. Eles em geral são muito parecidos, ou seja, eles têm um consumo de bateria muito bom, tem uma potência para o uso no dia a dia muito bom, só que a diferença é que o Helio G99 vai conseguir entregar isso com um pouco mais de eficiência, um pouco melhor. Isso porque ele é um pouquinho mais potente em comparação com o Dimensity. Além disso, aqui a gente já tem um celular com 6 GB de RAM, 256 de armazenamento. Embora a memória RAM não vai definir potência, ainda assim 6 GB de RAM eu colocaria como o ideal para um sistema operacional Android. Tipo, 4 GB de RAM é o mínimo necessário e a partir de 6 GB é o ideal. Além disso, ele tem um aumento na tela, que no caso mantém o Super AMOLED de 90 Hz, só que vai para 6.7 polegadas. E o conjunto de câmeras se mantém o mesmo, só que ainda assim a câmera do A16 consegue ser melhor. Isso porque provavelmente a Samsung melhorou o pós-processamento ou mudou um sensor, porque ela não deixa claro qual é o sensor utilizado nesse celular. Porque, sério, a diferença de imagem do Pro A15 é grotesca. Ele consegue controlar muito melhor excesso de luz. Além disso, a imagem fica muito mais suave, muito mais bem saturada, eu diria. E hoje, atualmente, ele tá custando na faixa de seus R$900, que é exatamente o mesmo preço do A15. E ainda trazendo o campeão de novo, aqui a gente tem a versão atualizada do Moto G34, que no caso já era, como eu falei, um celular extremamente potente pelo preço, e aqui a Motorola conseguiu fazer o mesmo, que no caso é o Moto G35. Cara, como eu sempre falo, eu uso muito a Motorola com os celulares dela um pouco mais premium no geral. Eu reclamo muito que eu sinto a falta dela trazer um celular mais potente ainda, mas cara, pra celular de entrada, meu irmão, não tem nada a reclamar dessa marca. Isso porque o Moto G35, na minha opinião, é um dos maiores acertos na faixa de preço. Aqui no caso a gente já tem um celular com uma tela de 6.72 polegadas IPS com 120 Hz, que no caso, em comparação com o G34, o ponto principal de mudança que vai de uma tela de HD para Full HD. Além disso, aqui a gente tem um celular com 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, que poderia ser um pouquinho melhor. Além disso, tem uma câmera principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, que é uma câmera muito boa, entrega um resultado muito bom, principalmente, cara, pra gravação. Ainda assim, na minha opinião, ela tá pau a pau com a Samsung. Por quê? Cara, a Motorola não faz uma parada que a Samsung faz. Cara, a Samsung, se você parar pra notar, ela força uma nitidez na imagem, o que fica escancarado que é uma imagem de celular. E a Motorola não faz isso, pelo menos não faz tanto isso assim quanto a Samsung. A imagem, ela fica com uma suavidade maior, e no quesito qualidade em si, eu acho ela muito parecida com a Samsung, inclusive até no quesito de pós-processamento, quesito de saturação, contraste, eu acho ela muito semelhante com relação às câmeras da Samsung, só que ela não traz esse excesso de nitidez. Na minha opinião, é um ponto muito positivo. O único problema dessa câmera é que a ultra-wide dela é um pouquinho fraca no quesito de qualidade, e a frontal também eu não gostei, cara, mas é um celular de entrada. E o ponto principal dele é o processador, cara, que nesse caso ele vem com o Unisoc T760. Para os menos conhecidos, é uma marca que ela não é tão famosa, só que, meu irmão, esse processador é extremamente potente, num nível que ele é simplesmente o mais potente na faixa de preço. Não tem nenhum, eu pelo menos não encontrei nenhum celular na mesma faixa de preço vendido do que esse modelo que consiga bater de frente com a potência desse processador. De verdade, ele é absurdo, a performance dele é absurda. O único ponto, entre aspas, que precisa melhorar nele é com relação à eficiência energética. A diferença não é absurda, mas ainda assim poderia melhorar. Mas mesmo assim, é um processador muito bom. E um detalhe é que nessa mesma faixa de preço a gente já até encontraria, por exemplo, o Moto G54,
64, que em tese seria o celular mais potente. Só que eu não recomendo tanto ele assim hoje em dia, exatamente por conta do G35, porque no caso ele aqui traz uma tela pior, que no caso vai de 6.72 polegadas para 6.5, mantém as mesmas características, mantém os mesmos 4 GB de RAM, com a diferença que vai para um processador que é o Dimensity 7020, que já é um processador extremamente potente e o tornava o mais potente na faixa de preço, só que com o G35, cara, por incrível que pareça, esse processador conseguiu superar ele. E o ponto principal, como eu falei, é o preço. Hoje, atualmente, ele fica cravado aí na faixa dos seus R$1.000, e tem um pequeno detalhe do G35, que vocês vão perceber que as avaliações dele, no geral, é um pouquinho abaixo da média, mas é porque a Motorola ela faz uma palhaçada de deixar enfatizado o RAM Boost. Então, no anúncio, se você for perceber, tá 12 GB de RAM Boost. Só que pra quem não conhece, lê só 12 GB de RAM. E aí vê que o celular tem só 4. Então, não, o celular tem 4 GB de RAM, esses 12 GB, ou um pouquinho mais até, são o RAM Boost, que é basicamente memória RAM virtual. Não é a memória RAM que vem no smartphone. E nessa mesma faixa, a gente acaba encontrando também o A16 5G, cara, que no quesito celular completo, ele tá meio que pau a pau com o Motorola. Resumindo a conversa, ele é exatamente a mesma coisa do A16 4G, com a diferença no processador, que aqui no caso a gente vai para um Exynos 1330, que é um dos melhores processadores que a Samsung tinha lançado, principalmente para celulares de entrada. Cara, ele traz uma potência absurda. Cara, no geral, os dois conseguem trazer uma performance muito boa. Em alguns casos até conseguem se bater, mas ainda assim o Unisoc consegue trazer um pouco mais de potência. E hoje, atualmente, ele tá mais ou menos nessa mesma faixa de preço, em torno aí de seus R$1.000, o que também torna ele um celular extremamente completo. Só que, por incrível que pareça, embora eu goste muito dos celulares de entrada da Samsung, ainda assim, na minha opinião, o Motorola acaba valendo um pouquinho mais a pena. Mas os dois, no geral, são pau a pau no quesito qualidade. Os dois são maravilhosos. E pra você que tem um pouquinho mais pra investir, até ultrapassando o nosso limite de R$1.000, cara, eu colocaria ele como o melhor celular dessa lista, que é simplesmente o Samsung A35. Também tem o M35 que eu recomendo muito. Só que, cara, o A35, ele é muito completo pelo preço. Inclusive, na data que eu tô gravando esse vídeo, ele tá na faixa de R$1.300. Mano, sem zoeiro, tô gravando esse vídeo hoje. Cara, olha o preço que esse celular tá aí. O A35, velho. Tá muito bom esse preço, tá? E ó, não mudei o preço não, viu? É esse preço mesmo, tá muito bom, velho. Só que a diferença é grotesca, cara. Aqui a gente vai para um processador que é o Exynos 1380, que é muito mais potente. Tem uma performance que pro dia a dia, na minha opinião, é perfeita. É um celular que vai te atender em absolutamente tudo que você precisar. Já tem 8 GB de RAM, 256 de armazenamento. Aqui no caso já vem com uma tela Super AMOLED, 6.6 polegadas já com 120 Hz. E a diferença aqui no caso é que, além de trazer uma câmera muito melhor, inclusive até pra gravação, o M35 ele vai te entregar uma bateria melhor, que no caso é de 6.000 mAh. Só que eu acabo recomendando mais o A35 quando ele tá com preço bom, por conta da qualidade de construção. Aqui a gente já tem um celular feito em vidro que já tem a proteção IP67, que é aquela proteção de resistência à água. Então é por isso que, querendo ou não, eu acabo recomendando um pouco mais ele. E se você achou que faltou algum celular nessa lista, deixa aí nos comentários, isso me ajuda demais. Eu até pensei em adicionar o Xiaomi, mas na minha opinião ele tá um pouquinho mais salgado de preço, precisa abaixar um pouquinho mais. Mas eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fico por aqui. Valeu e falou!